Boa tarde, pessoal do nosso curso Tópicos Contemporâneos de Filosofia e Educação da FABC 2021. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para a gente conversar um pouco sobre um fechamento do curso e falar um pouquinho das atividades avaliativas finais para concluir o curso, né? Primeiro eu gostaria de percorrer aqui as 6 concepções pedagógicas que nós passamos nessas nossas 12 semanas e também falar um pouco tanto da autoavaliação quanto do trabalho final, certo? Começando então pela paideia grega, que foi a primeira concepção pedagógica, né, ou uma visão de filosofia da educação que a gente conversou, né? E dentro dessa perspectiva da paideia, o Jagler, ele dizia que os gregos foram aqueles que inventaram a educação conscientemente, né? A ideia de que eles pegaram os grandes legados da sua própria civilização e transformaram num processo educativo das novas gerações, né? E por isso eles foram aqueles que pela primeira vez transformaram a educação num processo consciente de conhecimento da própria cultura, né? De transmissão dos próprios valores daquela comunidade, né? E então esse foi uma primeira vertente, vamos dizer assim, bem resumida aqui nesse pequeno vídeo, né? Depois nós conversamos um pouco sobre o Rousseau, que retira um pouco esse caráter da comunidade para a educação e passa a olhar num sentido global de formação humana, dividindo então aí essa educação como sendo tripartite, vamos dizer assim, né? Na natureza, nos homens e nas coisas. E dentro da concepção dele de que a sociedade, de certa maneira, corrompe um certo ser natural inicial, né? Então a educação deveria atrapalhar o menos possível essa educação natural do humano, né? Também vimos um pouco a educação prussiana, principalmente através do documentário e da análise do documentário Educação Proibida. Essa educação prussiana como surgida dessa concepção positivista e da Revolução Industrial, que levou para a escola esse padrão, né, de testes padronizados, divisão por idades, aulas obrigatórias, currículos desvinculados da realidade, que vai ser uma das principais críticas das próximas pedagogias que a gente vai ver, né? Os sistemas de qualificações, a pressão constante sobre os professores e crianças, a ideia dos horários rígidos, né? Os claustros, né? As escolas como prisões, né? A separação da comunidade e a estrutura vertical. Tudo isso é criticado no livro e tudo isso é muito presente em muitas estruturas de educação formal hoje em dia, né? Então nós tínhamos esses primeiros 3 elementos como uma espécie de historicidade de uma certa filosofia de educação que servisse como base para a gente chegar de fato a 3 pedagogos contemporâneos, pedagogos do século XX, que fizeram propostas educacionais alternativas a esse modelo prussiano e que, de certa maneira, eu acredito que podem enriquecer o nosso processo formativo enquanto professores. É sempre nesse sentido de que, por exemplo, o método Montessori, a partir da perspectiva de que a criança possui interesse e capacidade de aprender, né, que pode ser desenvolvido espontaneamente a partir de experiências no ambiente, né, ela consegue pensar um modelo de educação que escapa, então, a esse modelo prussiano, né? Aqui uma frase da própria Montessori, né? Até o presente momento temos tido uma ideia muito imperfeita de tudo quanto é necessário na vida. Temos-nos sempre orientado por aquele princípio segundo o qual é preciso partir das ideias para descer as vias motoras. Assim, educar significa ensinar intelectualmente para só depois chegar à execução. Então, ela parte do contrário, né? Da motricidade da criança se mexendo no ambiente preparado para essa criança, em que ela se aprende, se autocorrige e consegue desenvolver os seus interesses, né? Então ela muda o foco, ela descobre a criança e a criança nesse processo educativo passa a ser valorizada nas suas vontades, né? E aí ela desenvolve toda uma série de materiais sensoriais que permitem essa aprendizagem e essa autocorreção. Não era diferente na pedagogia do Waldorf, né? Pedagogia Waldorf, do Rudolf Steiner, que tinha toda essa concepção aí, como a gente está vendo também, de autoeducação,
aqui inserida numa filosofia, numa compreensão antroposófica do mundo, né? E a educação fazendo parte dessa redescoberta de uma certa espiritualidade que a Revolução Industrial, que a sociedade moderna estavam sufocando. E aí a gente também pôde, tanto no Montessori, na pedagogia da Waldorf, quanto Freinet, conversar com educadoras e a gente pôde perceber como essa educação na primeira infância também é a criação de um ambiente, do ambiente familiar, do ambiente de uma casa, melhor dizendo, onde são reproduzidos movimentos, né, que a criança possa copiar e no primeiro setênio, né, para depois sim chegar na abstração e na intelectualidade, né? E de novo valorizando a criança e seu processo natural de aprendizagem. O Rudolf Steiner, que tem uma outra, o Celestin Freinet, que acaba tendo uma concepção até mais prática e pragmática e nos traz a perspectiva de modernizar a escola tradicional. Ele era um professor de uma escola pública francesa, né? E traz essa ideia de técnicas de trabalho. Nós passeamos por algumas dessas técnicas, conversamos com as pedagogas da Escola Oca dos Curumins, onde a gente pôde perceber algumas dessas técnicas em ação, além dos vídeos, né, disponibilizados no pós-aula, e a ideia de que a gente pode modernizar a escola a partir de determinadas técnicas que seriam aplicáveis em diferentes cenários, né? Então o Celestin Freinet também tem muito a nos passar dessa perspectiva. E também nele podemos perceber, tanto Montessori, quanto Rudolf Steiner, quanto o Freinet, a crítica àquela educação prussiana, aquela aula tradicional, aos manuais, à seriação, à obrigatoriedade, ao sofrer, né? A escola que faz sofrer. E eles procuram desenvolver escolas que trazem a vida e escolas que fazem bem, né, às crianças e aos jovens, né? E dentro desse cenário, para resumir bem o que a gente passeou, né, bem resumido, é que eu queria falar para vocês então sobre os dois trabalhos finais, né, que ficaram para vocês agora desenvolverem. Então, primeiro a ideia de uma autoavaliação. A autoavaliação é uma das técnicas do Freinet, mas ela não está também longe do cenário da perspectiva tanto do Waldorf quanto da pedagogia da Maria Montessori, no sentido da autocorreção. Então o que eu gostaria que vocês fizessem era uma reflexão sobre o próprio processo. O que vocês aprenderam nessa disciplina? Né? No sentido de que vocês não devem fazer um resumo das ideias. Ou seja, a ideia é pegar um pouco da forma como vocês entenderam e desenvolveram esse espírito da disciplina, né? De pensar que vocês devem avaliar, né, como foi a expectativa inicial que vocês tinham e se ela foi cumprida ou não, né? Avaliar o desempenho meu enquanto professor e avaliar o desempenho de vocês, né? Como que vocês enxergam a forma como vocês se conduziram, como eu conduzi o curso e como vocês se envolveram no curso. Acho que isso é importante. Não precisa ser um texto longo, é um texto razoavelmente curto, vai compor a nota de vocês. E eu quero que vocês enviem em separado do trabalho final. Também enviem por e-mail, no meu e-mail que está aí, né, para vocês enviarem para mim. E o trabalho final, como nós já conversamos, né, eu quero um texto livre no sentido do formato. Então, podem escrever em primeira pessoa, fazendo uma espécie de memória do que tiveram no ensino médio, porque é uma sugestão que eu tenho a fazer para vocês. Podem fazer um texto mais objetivo, com citações dos pensadores que nós trabalhamos. Podem arriscar desenhos, história em quadrinho, né? Fazer figuras, enfim, é livre mesmo. Quero arriscar essa técnica Freinet com vocês. Agora, o tema não é livre, né? O tema eu quero que vocês pensem a partir dessas 6 pedagogias. Então, a paideia, a educação natural dos sentidos, a educação prussiana, Montessori, Waldorf, Freinet, né? A partir dessas 6 concepções de filosofia da educação, pensar os conceitos gerais que motivam o seu processo formativo, no sentido de responder a pergunta: quais são os princípios, os pressupostos, já que é uma disciplina de filosofia da educação, né? Quais são os pressupostos norteadores que nesse momento você enxerga como importantes na sua formação enquanto professor? Né? Que professor vocês querem ser? Né? Quais são essas ideias, princípios, pressupostos filosóficos que vocês começam a angariar, a selecionar para a construção do tipo de professor que querem ser? Né?
que seriam esses conceitos gerais pressupostos? Então, concepção de humano, concepção de infância, concepção da própria educação, concepção do que é o ser professor, a concepção do papel da educação na sociedade, para que ela serve, né? Qual que é o papel que ela desempenha, que tipo de gente ela forma, né? E para aqueles que tiverem uma certa dificuldade no texto livre, né, eu sugiro que uma forma de começar é vocês fazerem uma espécie de análise crítica do seu próprio processo de formação no ensino médio, no sentido de analisar o tipo de práticas docentes que tiveram, né, fazer uma análise crítica orientada pela parte teórica que nós trabalhamos, mas analisar criticamente o próprio ensino médio pode ser uma forma de memória do que tiveram para construir o que querem ser. Pode ser um princípio de caminho para aqueles que podem ter algum tipo de dificuldade nesse trabalho. Lembrando que também não há limite de páginas e também vocês devem enviar para o meu e-mail de professor da UFABC. Eu estarei disponível tanto no nosso grupo do WhatsApp quanto também no próximo encontro nosso, dia 28, para esclarecer dúvidas. Até lá, pessoal!